Jesus, oh yes, Jesus cares for me. He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything that no one else could be. Now the light of His love is all that I can see. That's how I know that Jesus cares for me. That's how I know that Jesus cares for me. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por gozo de estar na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida que veio, a vida eterna, vida alegre, vida abundante, vida espiritual, uma vida exaltada. Oramos, Senhor, que o ensino da tua palavra esta noite trará vida e reavivamento da ressurreição para cada vida, em nome de Jesus. Todas as coisas que não devem estar na nossa vida, que estamos nos preocupar por elas e tanto tristes com elas, qualquer que seja, o teu cuidado fará tudo ser destruído. Vida estará onde há encorajamento em nome de Jesus. Ensina-nos, sendo tu pelo teu Espírito, levanta o teu povo pelo estudo, em nome poderoso de Jesus oramos. Deviam dar um amém muito brilhante antes de se assentarem. Viemos a Marcos, capítulo 6. Estamos lendo a partir do verso 30 esta noite. Capítulo 6 de Marcos, a partir do versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha espaço, não havia tempo, não havia liberdade, não havia tempo de comer. No verso 32, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Viu a multidão, viu o povo, viu muita gente, e teve deles a compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a lhes ensinar muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar
a todos, em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, todos eles, todos nós, cada um, sem exceção, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase, alguém que me diga, 5.000 homens. Esta é a passagem que estamos a olhar hoje. Verão que os discípulos tinham saíram a pregar, saíram a ensinar, saíram a falar acerca do reino de Deus e trouxeram muitas pessoas ao arrependimento e fé ao reino. E os que eram doentes lhes curaram, os que eram oprimidos lhes libertaram, e os que tinham desafios trouxeram soluções para seus problemas, e depois voltaram e reportaram a Cristo: nos enviaste para fazermos isto e aquilo, e fizemos exatamente o que nos enviou a fazer. Este é o relatório quanto à nossa vida em todo o tempo, sabendo que o Senhor nos envia, nos deu sua palavra, nos deu o seu mandamento, nos envia ao mundo para irmos e fazer o bem ao mundo. E em todas as tardes temos que voltar para um tipo de relatório ao Senhor e dizermos: Senhor, desde de manhã até este tempo, é da forma como a tua graça me ajudou, isto é o que eu fui capaz de fazer, isto. Estes discípulos disseram: tivemos desafios, vencemos, tivemos provações, venci, estas tentações vieram, tive tua graça e suportou e venci. Como os discípulos vieram ao Senhor e reportaram o que tinham feito, o que tinham ensinado, temos que regularmente voltarmos ao Senhor e o dizer como que tem sido a vida, e onde precisamos da força, onde precisamos de encorajamento, onde precisamos do suporte, dizemos também a Ele, e Ele nos dá tudo quanto queremos. E também para o segundo dia, e disse: apartai-vos, antes de você sair à parte, antes de você se desintegrar, antes de você cansar-se na sua fé, dizer que não tem mais forma, porque sempre tens usado a força que tens, é sempre a usar a energia que tens, porque estás sempre a fazer alguma coisa e nunca retira-se para refrescar, podes quebrar-se. E por isso ele disse: vinde vós à parte e repousai, não para o rosto da vossa vida, mas repousai um pouco, porque não tinham tempo nem para comer. Mas as pessoas viram onde eles foram, e as pessoas que tinham necessidades do ensino, do refrescamento, da cura, do livramento, correram e chegaram lá. E quando Jesus viu a eles, começou a ensinar-lhes muitas coisas. E depois de lhes ensinar por algum tempo, preocupou-se do que haviam de comer e providenciou miraculosamente para eles. É o que estamos a olhar esta noite. A mensagem, o título é: o ministério compassionante de Cristo para a multidão. O ministério compassionante de Cristo à multidão. Ministrou ao Espírito, às suas almas, ao seu corpo, ministrou também para o presente, ministrou para lhes preparar para o futuro. O ministério compassionante de Cristo às multidões. A passagem é dividida em 3 partes.
o repórter ministerial dos 12 fiéis. Os 12 que saíram, voltaram e deram o relatório a Cristo. O relatório ministerial dos 12 fiéis, ponto número 2, o foco do mestre ao ensino fundamental. O foco do mestre ao ensino fundamental. O Senhor Jesus Cristo viu a multidão, ele sabia que tinham necessidade, eram ignorantes de como ir ao céu depois da vida aqui na terra terminar. Eles não sabiam disso. Ele veio do céu para desafiar pessoas, para lhes preparar para o céu e para lhes dar a graça para chegar no fim ao céu. E focalizou nisso. O foco do mestre ao ensino fundamental. Ponto número 3. A alimentação miraculosa dos 5.000. A alimentação miraculosa dos 5.000. Voltamos para o ponto número 1. O relatório ministerial dos 12 fiéis. Volte para Marcos capítulo 6, verso 30 e 31. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, lhe disseram tudo, nada a esconder, lhes disseram tudo, nada a encobrir, lhe disseram tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Há dois lados. Quando eles saíram, eles fizeram milagres e ensinaram a mensagem do reino. Quando reportavam a Cristo, lhe disseram o que tinham feito, tanto o que tinham ensinado. Verso 31. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O relatório ministerial e a seguir, o que é que o Senhor queria que fizessem depois disso? Há 3 coisas. 1. Retornaram-se ao enviado, a quem lhes enviou. Retornaram-se a quem lhes enviou. 2. Reportar o seu serviço. Reportar àquele que lhes enviou. Reportar o seu serviço. Número 3. O refrescamento das suas almas e espírito. 1. O retorno a quem lhes envia. Voltamos para capítulo 6 de Marcos, verso 7. A quem lhes enviou o nosso Senhor, nosso Salvador, o Mestre, Jesus Cristo, é quem envia, no verso 7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Olha o verso 12. O que ele lhes enviou para fazer, e saindo eles, pregavam que se arrependessem. Eles saíram com um propósito, que muitos se arrependessem, porque sem o arrependimento não pode entrar no reino de Deus, o reino de Cristo. No verso 13, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E o que eles fizeram? Fazendo e ensinando. Assim que olhares para Lucas capítulo 10, verás que eles sabiam, é coisa comum a fazer. Capítulo 10 de Lucas, verso 1. Lucas 10, verso 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes:
Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. E depois de terem saído para fazer, tal como tinham que ensinar, voltaram a Cristo. Voltavam sempre para o líder. Assim que nos enviou, damos o relatório. Davam sempre o relatório. É o que fazemos também hoje. Vais a um campo missionário, talvez por uma forma temporária ou longo tempo, você escreve relatório de volta. E quando tu tens a oportunidade de estar presente fisicamente na sede, dás também o relatório. É o padrão bíblico. Eu oro para que sigamos a palavra no padrão bíblico em nome de Jesus. Aqui também, na igreja local, tu és dado um apontamento e isso é o que deves fazer. Quer o grupo de pastores, se é o teu apontamento, volta ao chefe dos pastores e dá o relatório. O apontamento que eu te dei é possível que tenha sido dado para assegurar um distrito. Tu volta à liderança daquele distrito, volta para a liderança na região, volta à liderança no estado. E se das sedes você vem ao GS e diz: isto é o que me foi dado a fazer, e isto é o que fiz, e isto é o que ensinei. Voltemos agora para Marcos 6, o relatório do seu serviço. Há dois lados para dar o relatório do serviço. Verso 30 de novo. Marcos 6, verso 30. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo. Lhe disseram tudo. Quanto ao apontamento que você foi dado, louvado seja o Senhor, eu fiz muito, foi maravilhoso. Não há relatório a dar. Quanto ao trabalho que você foi a fazer, foi grande, não há relatório. Lhe disseram tudo. Olha para isto. Tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Olhando para o teu ministério, não somente dizer que eu sou ministro, sirvo a Deus, trabalho para Deus. Faça claro o que você fazes, o que ensinas. Faça claro o milagre e a mensagem. Faça claro a influência da tua vida, o proveito às pessoas, o que tu fazes com as pessoas e o que tu ensinas à luz da mensagem que traz a eles. Há essas duas partes. Atos 7, 22. O que fazes, o que ensinas, os teus feitos e as tuas palavras. Atos 7, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras, mensagem, o ensino e obras. A performance prática, as coisas que fazes, as obras e as ações. Agora, a administração, a mensagem e o ensino que tu dás. É o padrão que todos os mensageiros de Deus, todos os ministros de Deus, todos os servos de Deus, que devem ser o mesmo contigo. Você tem que dar o relatório: tenho feito isto, eu tenho ensinado aquilo. Atos 21, verso 17. Atos 21, verso 17. No verso 17, somos ditos, diz: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes
particularmente por muito o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. Declarou em particular, declarou expressamente, declarou dando os detalhes do que Deus tinha feito, por aquilo que ele tinha ensinado e o que Deus tinha feito e o instruído. Sabe que quando dá seu relatório, a recordação do dia final vem quando, ainda que você não tenha trazido um relatório agora, da forma como vives e as coisas que fazes, darás o relatório no dia final. Hoje, você dá o relatório. Há possibilidades de correção. Há possibilidades de emendar. Há possibilidade de ser ensinado e treinado. Mas naquele dia final, e se esperares até o dia final para fazer o relatório, não haverá chance para corrigir nada. E quando há alguma coisa errada aqui, vais perder. Verso Romanos 12, porque cada um de nós, grandes e pequenos, cada um de nós, ministros e membros, cada um de nós, os cuidadosos e descuidadosos, cada um de nós, os fiéis e fracos, portanto, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Retornaram para aquele que lhes enviou. 2, reportaram o seu serviço. 3, agora, o refrescamento de suas almas e espírito. Voltamos para Marcos, capítulo 6, 31. Acerca do reino e as coisas acerca da sua alma, bênçãos terrenas, sem a vida eterna, não tem nenhum proveito. Comida que vem de Cristo, sem fé em Cristo, é igual à separação final de Cristo. Cristo multiplicou comida, ele fez sim, mas também deu o pão do céu. Ele curou, sim, ele fez, mas também dá-nos a santidade. E se tomares a cura sem a santidade, o destino final será o inferno. E se tiveres a prosperidade sem a puridade, o destino final será a perdição. A pergunta daí é: estás tu salvo? Nasceste de novo? Tens comida? Tens fé em Cristo? Tomaste conta da tua necessidade espiritual? Isso é muito importante. Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que aproveitaria ao homem? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Eu oro para que tudo que Deus providenciou, material e espiritual, cada um de nós irá tomar sem lançar a parte espiritual em nome de Jesus. Milagres é possível, cura é disponível, santidade é disponível, salvação é disponível também, renovação é também disponível, justiça é disponível também, a vida eterna é disponível também. Entendam, medita nisso. O cristianismo somente se te dá a prosperidade, se somente te dá coisas materiais e não tiveres as coisas espirituais, a salvação, justiça, santidade, santificação, todas as coisas materiais eventualmente serão em vão. Não crerás em vão. Eu disse, não vais crer em vão. Lembra-te, assim que trabalhamos, o tempo vem quando temos que descansar. Descansa um pouco. Lê a Bíblia para ti mesmo. Medita na palavra de Deus para ti mesmo. E refreia
refresca espiritualmente para ti mesmo. Para quê? Pela graça de Deus, tomas o nutriente em todo momento. Será que ainda estou no lugar onde devia estar? Será que continuo a orar? Será que estou a crescer? Será que estou tendo progresso? Será que estou a adicionar algo na minha vida? A qualidade espiritual e caráter, assim que fizeres isto, irás crescer e farás a obra de Deus e não vais falhar e não te cansarás em nome de Jesus. Iremos nos levantar agora, iremos levar tudo quanto aprendemos ao Senhor em oração. O que o Senhor tem revelado para nós hoje, damos de volta ao Senhor e aos nossos líderes, que fomos desafiados. Será que fazemos? Ou tu vós torna-te independente, ou você torna-te independente, você é o homem solitário de ti mesmo. Ora, para que Deus te dê a humildade, ora, para que Deus te ajude, e farás, tal como vimos o exemplo dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e então disseram o que fizeram e o que ensinaram também, e também refrescaram-se a si mesmos e vieram à parte. Diga ao Senhor, tudo que aprendeste, leva de volta ao Senhor em oração, ensinando outras pessoas, revelando a verdade a outras pessoas. Tenha certeza que você se concentra nas coisas fundamentais do arrependimento, fé em Cristo e também na salvação real, para que as pessoas que te ouvem não dirão, não viram como entrar no céu, que depois Deus te abençoa com coisas materiais. Tenha certeza de que tens também a salvação intacta, justiça intacta, justiça intacta, santificação intacta, a obediência ao Senhor intacta, o crescimento e progresso espiritual intactos, para que quando a trombeta soar, onde que tu estarás, não terás somente as coisas materiais, a coisa espiritual e justiça, as bênçãos serão vossas tal como é, e irás com elas ao céu no fim.